Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e, por que não dizer também, um certo estudo sobre o livro dos Espíritos, ok? Na última postagem, nós paramos na parte 3 do livro 2º, capítulo 1º. É assim que vem lá no livro, vocês estão vendo? Lá em cima, capítulo 1º, mas livro 2º, ok? Então vamos dar continuidade. Esse vai ser um vídeo curto, conforme eu já falei, quem assistiu toda a sequência desse livro, dos Espíritos, que está publicado aqui no meu canal, vocês sabem que eu falei em dado momento que alguns vídeos serão curtos e outros longos, ok? Esse será um vídeo mais curto. Então nós paramos, onde íamos começar a falar sobre anjos e demônios. Então estamos no livro 2º, capítulo 1º, na 4ª parte, e vamos encerrar esse capítulo, ok? Hoje, agora. Então, continuando nossa leitura e estudo. Anjos e demônios. Pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Ou seja, esses já passaram por todas essas fases. Agora, só isso é minha opinião. Esses já passaram por todas as fases que muitos espíritos estão passando, ok? Ou seja, pelas fases que nós também estamos passando. Não são nada especiais, criação especial, entenderam? Então, ele continua. A palavra anjo revela, geralmente, a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se, o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa concepção. Ou seja, geralmente, eles podem chamar até de anjo, arcanjo, coisa e tal, aqueles espíritos inteligentes, Mas não é porque são inteligentes que são bons. Pode ter os maus também. Porém, eles pegam aqui pela ideia de anjo, ideia de perfeição. Pergunta-se se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errada, errônea. Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Quer dizer, ele está perguntando, de onde nasceu essa ideia, essa opinião de que foram criados seres especiais? A resposta, vamos. Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Isso é muito interessante para nós espíritas, porque a gente às vezes se esquece que o nosso planeta Terra, ele foi criado em determinado momento, mas não é o primeiro planeta, não foi o primeiro planeta a ser criado e habitado por seres humanos. Muito pelo contrário. Quando o planeta Terra passou a existir,
e os espíritos que começaram a habitar aqui o planeta Terra, lá no seu princípio da sua humanidade, também não foram os primeiros espíritos a serem criados. Outros já tinham sido criados antes, muito antes do que nós, e já tinham alcançado a evolução total. Ok? Isso é muito interessante. Então vamos lá. O que fala aqui é a nossa próxima pergunta. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica na ideia do espírito mau, senão na significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Então está dizendo aqui, se não fosse obra de Deus os demônios, eles teriam sido criados por alguma outra força, né? Que seria de potência igual a de Deus. Entenderam? Então Deus não seria soberano. E ele continua falando, vamos lá. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, ai dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Não tem lógica nenhuma, né? Como é que Deus ia criar um ser voltado para o mal? Ele continua, compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios, mas é lógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós que conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Quer dizer, de vez em quando, Jesus falava sobre os demônios, né? Mas o sentido que os homens dão, cada um dá o sentido que quer, né? Várias pessoas lerem o mesmo texto, cada uma vai interpretar ao seu gosto, de acordo com a sua capacidade e sua inteligência. E ele continua aqui. Não se sabe a forma alegórica. Era um dos caracteres distintivos da sua linguagem, quer dizer, Jesus usava muito de alegoria para poder passar a mensagem. Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra. Está vendo aqui como ele contesta também ao Evangelho? Porque o Evangelho não foi escrito por Jesus. Nós sabemos disso. Né? Nem muito menos por Deus. Quer dizer, então não deve pegar tudo ao pé da letra. Agora tem aquilo que é lógico, o que não é, não é. Não precisamos de outra prova além desta passagem. Agora ele vai dar uma passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá
e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade, que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. E eu botei aqui como observação, e a geração passou. Porque uma geração, meus irmãos, vamos botar, a duração de uma geração são de 25 anos apenas. Tá? Já estão querendo diminuir essa geração para 10 anos. Tá? Então são de 25 anos aproximadamente. Então Jesus falou isso e passaram quantas gerações? Várias, não é verdade? Então se você pegar o pé da letra, então vai dizer que Jesus mentiu, não é verdade? Então vamos lá. Ele continua falando. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Ele está sendo bem claro aqui. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que, por mais tempo, são espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que, por isso, suportam-nas por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno a sair desse estado, quando o quiserem. Poder-se-ia aceitar, então, a palavra demônio, com esta restrição. Mas como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios, precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação. Ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa com asas brancas, símbolos da pureza. Satanás com dois chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que toma coisa pela letra viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Bem, meus irmãos, vamos parar aqui. Terminamos o capítulo 1º do livro 2º, ok? Então, nós homens estamos aprendendo. Agora, a pessoa pensar que existe demônio, que vai sempre lutar contra Deus de potência igual, é não conhecer Deus e o seu poder. Não é verdade? Se ele criou tudo, né? É o poder maior de quem? Só pode ser de Deus. Não é verdade? Então fica aqui. Agora, aquela parte que falou
sobre que a Terra não existe, né? Desde o princípio, que existem espíritos que já viviam muito antes daqueles que vieram habitar o planeta Terra. Então esses espíritos, chamados de anjos e serafins, eles já foram como nós, ou seja, são espíritos muito mais velhos do que a gente, né? Nasceram muito antes, foram criados por Deus antes da gente. Vocês entenderam isso? É por isso que nós não podemos julgar ninguém, nos achar melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Porque a idade espiritual do espírito, né, é que é um fator essencial para poder fazer o julgamento desse espírito. Ele só pode ser comparado a outro espírito se esse outro espírito tiver a mesma idade espiritual dele. Esse conhecimento da idade espiritual de cada um de nós, só Deus o tem. Só Deus tem esse conhecimento. Portanto, só Deus tem condições de julgar. Ok? E mais ninguém. Fica a dica aqui de hoje. Muito obrigado àqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez. Tem essa sequência do livro 2 Espíritos, que demos início, deve ter uns dois meses aproximadamente. Eu dei uma parada por falta de internet, coisa e tal. Bem, enfim, estamos dando continuidade. Hoje esse vídeo está curto e amanhã provavelmente faremos o outro, né? Uma outra leitura que se iniciará então na parte 5, no capítulo 2. Vocês estão vendo? Vai ser o capítulo 2 do livro 2. Livro 2, capítulo 2. Será a parte 5. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu e obrigado por assistirem e dar o like. Valeu!